Olá, boa noite, gente. Estamos aqui de volta nessas lives pelo Instagram do meu blog. Hoje eu tenho a honra aqui e o prazer de receber o ministro Gilmar Mendes, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje é ministro, bastante atuante na Corte Máxima da Justiça Brasileira, e ele aceitou o convite para participar desta live aqui, onde nós vamos discutir a crise brasileira, especialmente o agravamento dessa relação aí conturbada entre o governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Agora, muito boa noite, ministro. Boa noite, Magno. Você tá bom? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Oh, muito prazer. Primeiro, Prazer. agradecer ao senhor aqui por ter aceito o nosso convite. Nós temos esse espaço aqui aberto para os debates nacionais. Já estivemos aqui com o presidente Bolsonaro, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com outros líderes nacionais, o ex-presidente Collor. E hoje nós fizemos questão de trazer o senhor aqui para a gente ver a posição do senhor em relação a essa crise, a posição do Supremo, enfim, fazer um debate sobre o país. Seja bem-vindo. Eu Obrigado, gostaria hein? inicialmente de saber do senhor. Hoje foi um dia meio tumultuado aí em Brasília, hoje, né? Com esse negócio da divulgação dos números da Covid pelo Ministério da Saúde. Lá no TSE também tem uma ação do governo em relação à chapa do Bolsonaro. É um dia meio tumultuado hoje em Brasília aí, né? Acho que tivemos um dia bastante tumultuado, mas acho que é importante que essas questões se discutam, e especialmente no que diz respeito à crise da pandemia da Covid-19, não é? Eu até já me posicionei a propósito dessa questão, essa nova contagem e também esse retardo que o governo decidiu implementar na divulgação, consolidação desses números. Eu acho isso tudo, Magno, lamentável. Eu acho que isso não condiz com o nosso estágio civilizatório. O Brasil atingiu um nível muito respeitado no exterior. Os nossos números são acreditados. Aquilo que se diz da economia é acreditado. E nós não podemos cair nessa falsa esperteza, nessa falsa inteligência. Os números têm que traduzir, de fato, a realidade. Tem que haver uma metodologia e essa metodologia tem que ser respeitada. De modo que eu acho que se houve essa tentativa, se de fato houve esse propósito, o propósito foi lamentável, e ainda bem que revogaram essa deliberação, porque de fato não condiz com o nosso estágio de nação desenvolvida, de país civilizado. Acho que, veja, que nós vamos ficar na companhia, se quisermos trilhar esse caminho, da Coreia do Norte, do Turquemenistão, quer dizer, coisas desse tipo. Então, isso não condiz... Uma ditadura, então. Com ditaduras e com regimes fechados. Acho que nós temos que, de fato, combater a pandemia dentro do regime democrático, com transparência, com clareza. Até eu ouvi do ministro Mandetta esses dias numa live falando exatamente dessa militarização que agora está ocorrendo, ou que ocorreu no Ministério da Saúde, e ele disse: o segredo, muitas vezes, é arma de guerra, mas pandemia não é guerra, né? Aqui, o segredo é distribuir informação adequada e orientar as pessoas de como elas devem se comportar para não se contaminarem. Mas foi importante essa saída aí dos veículos de comunicação, fazer um pool aí para pegar as informações para os estados, porque preencheu esse vácuo aí do governo, né? Com certeza, e acho que mostra também uma sociedade civil bastante dinâmica, como esse pool dos jornais foi bastante
importante. Também a decisão que a Câmara e o TCU enunciaram de tomar, se fosse necessário, para consolidar esses números. Acho que é importante. Mas eu acho que a iniciativa em si mostra que nós estamos um tanto quanto infantilizados, não é? Até politicamente infantilizados. Quem tomou esta decisão, não é? Quem inspirou esse tipo de decisão é um perigoso conselheiro. Pois é, agora me preocupa assim, qual é a preocupação do presidente com isso? Me parece, disseram que é por causa da briga dele com a TV Globo, para não chegar no horário do Jornal Nacional, mas acho isso muito pouco, não? Não acredito, mas, em suma, para mim não nos interessa agora fazer o inventário ou a investigação desses fatos, quem causou esse fato. O fato é que ocorreu, e isso não devia ter ocorrido. Não é? E isso é ruim para as deliberações governamentais. Acho que nós devemos despender energia com aquilo que, de fato, importa. Vamos combater a pandemia, vamos melhorar a economia, não é? E cuidar de todo esse quadro que é bastante preocupante. Na medida em que nós despendemos energia com essas querelas que podem ser interessantes, não é? De fato, podem ocupar os nossos egos infantis, mas isso não ajuda. Vamos trazer mais adultos para a sala. Ministro Mendes, ontem o presidente do Supremo, Dias Toffoli, levantou a bandeira da paz, veio com um discurso de pacificação, mas, ao mesmo tempo, ele disse que o presidente Bolsonaro tinha uma posição dúbia em relação à democracia no país. Não seria melhor ele ter levantado só essa bandeira da paz, do entendimento? O Brasil não está precisando dessa pacificação? Eu acho que o Brasil está precisando dessa pacificação. Agora, a pacificação tem que partir, neste caso, do próprio Poder Executivo e dos seus entornos, aí, esses grupamentos que, de fato, se ocupam de fazer emulação, fazer retaliações, fazer ataques. Eu acho que nós devemos dizer isso em alto bom som. Ninguém está, de fato, interessado em criar um clima de antinomia, de guerra. Não é esse o nosso papel. Aqui, no Supremo Tribunal Federal, haverá decisões que agradam o governo e decisões que desagradam o governo. E isso faz parte do nosso papel. Como só ia acontecer também, como costuma acontecer também, com o Congresso Nacional. Mas nós temos visto muitas atitudes de cooperação. Eu mesmo trabalhei, fui um dos inspiradores da tal PEC da guerra, separar o orçamento, né, geral do orçamento de guerra. E o espírito que nos norteou foi cooperar com o governo e com o Brasil para, de fato, termos recursos nesse quadro, sem os embaraços tradicionais. Não é? E isso, veja, chegou ao presidente Rodrigo Maia e ele tocou, depois se acertou com o Senado e houve a aprovação de uma PEC em tempo bastante acelerado, como nunca se havia visto antes. Então, é preciso ter esse espírito. O próprio ministro Alexandre, que vem sendo acusado a toda hora de ter uma certa animosidade com o governo por conta de decisões que tomou, suspendeu a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal para dar ao governo condições de atuar nesse momento difícil, sem as travas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, há esse espírito que avalia bem as circunstâncias e que avalia bem esse momento. Não nos anima nenhuma perspectiva de conflito. Isto não é produtivo e eu acho que nós devemos dizer a todos que o espírito que nos anima é, de fato, ajudar o Brasil a sair dessa crise e preservar a Constituição. Como é que o Supremo Tribunal Federal pode ajudar o país a sair dessa crise? Fazendo essas discussões, validando muitas das decisões que o governo tem tomado, pacificando. Veja, nós validamos várias daquelas medidas provisórias a propósito
do Estatuto Trabalhista Excepcional. Nós validamos recentemente a medida provisória que tratava do processo decisório com erro grosseiro, em suma, para criar segurança jurídica e permitir que o país ande no rumo certo com segurança jurídica, evitando uma judicialização intensa em temas que são muito relevantes. Nós estamos com uma crise brutal. Agora chegam-nos notícias do número de pessoas que já estão buscando aí o auxílio-desemprego. É uma enorme quantidade de brasileiros. Você viu que nós tivemos aquela decisão que o governo tomou junto com o parlamento sobre os R$ 600. E as dificuldades que tivemos de encontrar as pessoas que seriam destinatários desses R$ 600, não é? Porque havia aí uma dificuldade imensa. Militares, né, também. Hein? Os militares foram absorvidos nessa ajuda dos R$ 600. Tinha muitos militares, né? Sim, mas em suma, nós nos manifestamos no sentido de que o governo tomasse aquela decisão, né, de que pagasse, porque havia uma certa instabilidade, uma certa insegurança jurídica. Nós precisamos, nesse momento, criar segurança jurídica para que as decisões não sejam questionadas, para que os gestores não fiquem em dúvida e cumpram bem o seu papel, para que não haja uma judicialização excessiva, ou que, se houver judicialização, que nós possamos dar as respostas num tempo hábil para que, de fato, não se retarde o socorro que tem que chegar a essas pessoas, não é? O senhor deu uma entrevista nesse final de semana ao Estadão, a minha amiga Andresa Matais, e o senhor falou lá: temos de parar de brincadeira de ditadura. O que é que o senhor quis dizer com isso? Porque eu tenho falado sobre isso, Magno, e tenho chamado a atenção. O Brasil, eu acho que dedicou muito pouca atenção a estudar a sua história, inclusive a sua história recente, aí, que remonta até 64. Não é? Tanto é que alguns colegas da academia já se animaram a dizer: não houve golpe em 64, houve apenas um movimento, ou não houve ditadura. Eu tenho dito: vamos chamar as coisas pelo nome. Houve ditadura, sim, e nós não devemos ter orgulho da ditadura. E devemos contar isso aos nossos alunos. Isso é um fato histórico. As pessoas que tomaram essa decisão têm que ter responsabilidade. E ditadura não tem nada de positivo. Alguns dizem: no tempo dos militares não tinha corrupção. O que não tinha, e aí se sabe, era a liberdade de imprensa. Corrupção havia. Eu fui estudante nesse período. De 75 a 78 eu estive na universidade. E se falava muito de aspectos de corrupção. Você há de se lembrar dos jornais de oposição, como Opinião, Movimento, né, que denunciavam essas práticas. Mas não havia, de fato, e a partir de 68, com o AI-5, 13 de dezembro de 68, nós passamos a ter, com o AI-5, a possibilidade de censura prévia a livros, jornais e periódicos. Isso foi estabelecido em 1970 de maneira muito clara no governo Médici. Portanto, vamos parar de ficar brincando com a história e fica esses bobos alegres aí dizendo: nós temos arma, agora nós podemos, ou vamos fazer o desfile das tochas no Supremo Tribunal Federal, e coisas do tipo, tentando mimetizar movimentos estrangeiros de fascismo ou movimentos racialistas. Nós não devemos tolerar isso, nós devemos denunciar isso, e quem apoia esse tipo de movimento está brincando com fogo. Como seria, ministro, um autogolpe? Para fazer um autogolpe, o presidente Bolsonaro teria o apoio das Forças Armadas? Eu acredito que estão usando o santo nome das Forças Armadas em vão. Acredito que as Forças Armadas de hoje no Brasil são, na sua maioria, na sua imensa maioria, Forças Armadas democráticas. Não vejo nenhuma perspectiva de intervenção militar. E aí ficaram inventando essa história, tentando legitimar
via artigo 142 da Constituição, usando-o de maneira absolutamente imprópria. E acredito que os próprios comandantes das Forças Armadas têm se pronunciado nesse sentido. É claro que eles têm as limitações próprias da função, mas eles têm se pronunciado em relação a isso. Agora, o que é curioso é falar-se em autogolpe, golpe, coisa do tipo, sem dizer o que o governo faria se tivesse todos os poderes. O que o governo está impedido de fazer? Isso é que eu não entendo, né? Porque como é que ele vai às ruas, por exemplo, defender numa manifestação é um golpe? Como é que ele foi eleito, né? Como é que ele vai para as ruas agora para defender um golpe? Se as deliberações que o governo toma são aquelas que eles tomaram naquela reunião que foi revelada a partir da decisão do ministro Celso, eu fico até me perguntar, isso é o governo? De fato, eu já desafiei colegas seus a dizer, eu dou um prêmio de jornalismo a quem conseguir dizer que resolução foi tomada naquela reunião. Aquele vídeo vale alguma coisa como prova? Não, aquele vídeo vale como prova histórica de como não se governar. De como não se governar. Não é? Certamente aquilo é muito constrangedor para todos que participaram daquela Porque reunião. ele atinge principalmente vocês, né, ministros? Né? Não, isso é irrelevante, isso só mostra o baixo nível da reunião. Mas eu estou interessado numa perspectiva histórica. Daqui a pouco, o seu filho, o neto, o meu neto, etc., dizer, poxa, vovô, era assim que eles faziam reuniões? E eram essas as deliberações que eles tomaram. Como que você reúne 24 ministros de Estado, cuja hora é talvez a mais valiosa do Brasil, para fazer aquele espetáculo dantesco? Aquela, para usar uma expressão muito vulgar, aquela prosopopeia. Não é? De fato, é algo, é um nonsense completo. Né? A ficção de Chico Anísio certamente não chegou a tanto, né? Com Sucupira e tudo o mais. Né? Agora, ministro Gilmar Mendes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse aqui na live que a crise chamava-se Bolsonaro. A crise está no presidente? Não vou fazer esse tipo de análise e não quero fazer nenhuma consideração de caráter pessoal ou personalista. Eu quero analisar a estrutura. Eu acho que todos nós temos que ter responsabilidade para ajudarmos o país a sair da crise. Se disse que o grande problema do país era o presidencialismo de coalizão. Esses dias o ministro Raul Jungmann brincava, substituímos o presidencialismo de coalizão por um presidencialismo de colisão, porque agora passamos a ter a série de conflitos. E certamente isso não nos ajuda. Não é? Nós temos uma brutal crise da doença, a pandemia, nós temos uma brutal crise econômica e estamos a trocar farpas, trocar supapos, quando, na verdade, nós devemos nos concentrar na grave crise que está aí. Né? O inimigo é a Covid-19, né? O inimigo é o desemprego, é a debacle econômica. Eu acho que e não se trata de achar culpados, eu não acho que também rende muito esse debate sobre culpados. Né? Essa também é uma doença infantil. Não, a culpa é do outro. Não nos ajuda nada. A culpa é dos chineses, a culpa é deles, a culpa é daqueles. E nós estamos aqui. Né? Muitos países já estão pensando na retomada, já estão fazendo o caminho de volta. Né? Isso custa muito para as pessoas. Então, acredito que nós precisamos, de fato, contribuir para isso, né? E chamar atenção para isso. Quer dizer, abandonarmos essa brincadeira infantil
né, e nos concentrarmos naquilo que realmente importa: retomada econômica e combate à doença. Eu percebo no presidente da República assim, um certo, não, uma frustração, vamos assim dizer, com as posições do Supremo, porque o Supremo me pediu que ele fizesse a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal e na crise da Covid, da pandemia, ele deu autonomia, os ministros do Supremo, os senhores deram autonomia para os estados tomar essa decisão em relação ao que se deve fazer no enfrentamento. Eu tenho a impressão de que aqui há um equívoco. Em relação à segunda questão, que eu vou fazer primeira, a questão da competência. Aqui é uma leitura da Constituição. Se nós pegarmos lá a Constituição, artigo 196, nós vamos ver que o SUS ele materializa um modelo tripartite. Ele é formado pela União, pelos estados e pelos municípios. Portanto, os três entes legislam sobre o sistema de proteção de saúde. Mas o sistema, de verdade, ele funciona graças à ação dos estados e municípios. A União repassa recursos. Talvez a União tenha alguma coisa com 50, 60 hospitais, alguns universitários e tal, mas o provimento de saúde, atendimento à saúde básica, tudo isso se dá por parte dos estados e municípios. Quando veio o debate sobre a legislação, o que o Supremo disse é que a União tinha competência para legislar, mas que isso não retirava a competência de estados e municípios, levando em conta exatamente essa realidade de que era preciso que houvesse uma convergência. Foi isso que o Supremo disse. A rigor, se não houvesse essa animosidade toda, nós teríamos trabalhado com comitês integrados. O próprio SUS tem o Conselho Nacional de Secretários de Saúde estaduais. Tem também o Conselho de Secretários de Saúde municipais. Portanto, isso poderia ter sido trabalhado com este viés, mas acabou por não ocorrer. Eu mesmo estive com o presidente da República e disse que era importante ter um comitê interfederativo, União, Estados e municípios. Mas na medida em que isso não ocorreu, de certa forma, o que o Supremo fez foi dizer que os estados e municípios poderiam dispor de maneira contrária àquilo que a União dispusesse. Ora, amanhã lá no Recife, o presidente vai decidir se abre ou não cabeleireiro, se abre ou não o shopping aí no Recife? Ou é o prefeito do Recife e o governador de Pernambuco que tem algo a dizer sobre isso? Quer dizer, o que o Supremo fez foi essa leitura. Portanto, eu acredito, inclusive, que essa decisão não só é correta do ponto de vista constitucional, como ela é louvável, porque ela poupou vidas de brasileiros. Ela impediu que o presidente, a partir de Brasília, tomasse decisões que afetassem a vida de vocês aí no Recife, aí em Olinda, Jaboatão dos Guararapes, que tem as peculiaridades locais, e que precisava ser levado em conta. Inclusive, essa questão da economia de leitos, UTIs, vagas nos hospitais, tudo isso precisa ser considerado. Veja, nós não poderíamos fazer isso a partir de Brasília. Portanto, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático, o tribunal tomou a decisão correta. Segundo ponto, a questão da nomeação do delegado Ramagem. Aqui, a confusão se deu a partir de um entrevero público entre o ex-juiz Moro, e ex-ministro Moro, e o presidente. É o ministro Moro, com a autoridade que lhe revestia naquele momento, que disse que o presidente estava intencionando usar a Polícia Federal para fins políticos. É isso que ele imputa ao presidente. E por isso o ministro Alexandre tomou aquela decisão. Eu acho, na verdade, já até disse isso em outra entrevista a um colega seu, que essa medida do ministro Alexandre acabou por proteger o presidente da República, porque se ele tivesse nomeado o Ramagem e tivesse dado posse, muito provavelmente as críticas, toda a crise que havia, ia se desdobrar numa crise institucional da Polícia Federal,
contestação da própria autoridade presidencial naquele momento. Agora o inquérito está aberto, o próprio procurador-geral abriu um inquérito para investigar esse fato, denunciado pelo Moro. Não é? O inquérito está aberto. Se o inquérito for encerrado sem responsabilizar o presidente da República, ele poderá nomear o delegado Ramagem ou outra pessoa lá para a Polícia Federal de maneira pacífica. Portanto, a ação do ministro Alexandre, vendo com os olhos de hoje, foi preventiva. Eu acompanho o senhor, ministro, atentamente, todas as ações aí do Supremo e tal, e vi que lá atrás, na operação da Lava Jato, quando o juiz Sérgio Moro estava à frente da operação, o senhor era um crítico muito duro à operação Lava Jato e à própria condução dela pelo Sérgio Moro. O senhor tem essa avaliação ainda? Acho que sim, eu já disse isso outras vezes. Claro que a Lava Jato teve, e é inegável, e nós devemos reconhecer, méritos, né, que não são questionáveis, que não são discutíveis. Né? Acho, de fato, havia chegado a um tal estágio de corrupção, o envolvimento de empresas, governo e tudo mais, e ela tem méritos inegáveis. Daí a ela se transformar em um movimento político, seja por iniciativa do Moro, seja por iniciativa dos procuradores, vai uma distância muito grande. E eu também já critiquei a própria vinda do Moro para o governo. Tendo cumprido o papel que ele tinha cumprido nessa questão e tendo atingido de maneira central, aí não vamos fazer juízo de valor agora, o governo do PT e o próprio presidente Lula, ele agora adere à força adversária ao presidente Lula. E acabou saindo muito mal. Né? Errou quando saiu, não é? E agora nós temos um retrato muito complicado da sua imagem. Também não foi feliz enquanto ministro da Justiça. Não dominava bem o métier, né? Teve muita dificuldade de se colocar nesse debate federativo, por exemplo. Essas aulas todas de direito constitucional ele não assistiu, ele tinha faltado. Então, ele, de fato, nesse debate todo que envolvia o governo e as discussões federativas, o Moro desapareceu. Não é? E, de fato, ele não deixa um bom legado no Ministério da Justiça. Quando daqui a pouco a gente fizer uma pergunta à memória, de fato, teve um juiz, quer dizer, um ministro da Justiça, Sérgio Moro, talvez a gente se lembre da briga dele final aí com o Bolsonaro. Não vamos lembrar de nenhuma obra. Até mesmo a taxa e queda de homicídios, não são poucos os estudiosos que dizem que os méritos são do seu conterrâneo aí, Raul Jungmann, que estruturou essa Secretaria de Segurança Pública no Ministério anterior. Mas há quem diga que o Moro seria uma boa opção presidencial. Os partidos, inclusive alguns partidos, estão brigando para ele ser filiado para disputar a presidência da República. Ele seria uma boa opção presidencial? Não vou fazer comentário sobre isso. Mas ele estaria preparado para ser presidente do Brasil? Porque você falou que ele não saiu bem do ministério. Eu disse que Moro veio disputar uma Champions League quando ele estava preparado para disputar um campeonato de segunda divisão lá do Paraná. Ministro, o senhor realmente tem umas frases muito boas. Eu selecionei algumas aqui. O senhor falou o seguinte: a gente não deve acender fósforos para salvar, para saber se existe gasolina no tanque. Isso o senhor está refletindo a situação atual do país? É certo, nós não devemos ser agentes de provocação, não é? Devemos, de fato, contribuir para a pacificação. Essa briga que o senhor brigou com muitos ministros do Supremo, com o Joaquim Barbosa, com o Barroso também. Esse temperamento do senhor é um temperamento que o senhor
traz isso de infância, de família, tal? Ou foi depois que o senhor chegou ao Supremo? Não, eu sou, Duro, um temperamento duro e tal. não, eu sou, de fato, eu procuro ser bastante sincero nos debates. Brigão, o senhor é assim, brigão não. Não, não, eu sou bastante, procuro ser bastante sincero, tanto quanto possível, chamo as coisas pelo nome e claro, aceito também as críticas e com elas convivo. Não acho, não acho que a gente deva fugir aos conflitos que são necessários, nem criar conflitos desnecessários. Acho que devemos, de fato, nos posicionarmos na vida pública e eu procuro me posicionar. Mas veja que eu passei por vários governos, tenho contatos em todas as áreas e tenho amigos em todos os setores da vida pública, se você perguntar. Portanto, de fato, eu sou uma pessoa que é muito procurada, né, exatamente para ajudar em soluções políticas. Não devo ser, portanto, muito incompetente, né? Mas temida também, né? Porque o, o senhor recebeu aí uma ameaça do Rodrigo Janot, ele deu uma entrevista no Estadão dizendo que queria entrar no Supremo para assassinar o senhor. Essa é uma história lamentável. Não é a história que ele contou, mas a história da nomeação do Rodrigo Janot, Magno, é uma história lamentável. É um personagem da história que daqui a pouco talvez fique lembrado por esse episódio, né? Ou pelo fato que ele narrou naquele livro, que ele foi bêbado até a presidência da República para ser convidado para se tornar procurador-geral da República. Eu fico me perguntando em relação às pessoas que foram condenadas a partir de denúncias escritas por Janot. Elas certamente devem se perguntar com que grau de alcoolemia ele escreveu essas denúncias, né? Veja, os colegas que despacharam com ele busca e apreensão, operações da Polícia Federal, né? Como eles devem pensar hoje? Poxa, eu despachava com esse sujeito já alcoolizado. Veja que é tudo muito complexo, não é? Quer dizer, muito ruim para a história da Procuradoria-Geral, muito ruim para todo esse tempo. Quer dizer, pensar que esse sujeito foi procurador-geral por quanto? 4, 6 anos? Veja, é altamente constrangedor para todos nós. Convivemos com esse tipo que tomou decisões, que quis derrubar o presidente da República, Michel Temer, fez aquele acordo todo, sabe-se lá, sei lá, estava embriagado naquele momento, né? Os seus assessores também se embriagavam. Quer dizer, de fato, é um período constrangedor. Os seus colegas da mídia, por exemplo, nada falam sobre isso. Por quê? Porque, de alguma forma, receberam informações naquele período. Então, eles mais ou menos cohonestam o que ocorreu. Mas, veja, é altamente constrangedor. O historiador do futuro vai ter que escrever sobre isto, não é? Vai ter que dizer, poxa, de fato, veja, o que foi o Brasil? Ao mesmo tempo que a gente dizia, havia uma ação de combate à corrupção, mas era comandada por um alcoólatra, que a partir das 3 horas da tarde já estava bêbado, que recebia os seus convivas e colocava uma taça de chá e distribuía uísque. Veja, sabe, isso tudo é altamente constrangedor. E imaginar que essa pessoa se tornou, em algum momento, a mais poderosa do Brasil. Agora, ministro Gilmar Mendes, recebi aqui algumas perguntas, mas são perguntas de advogados aqui do Nordeste, de procuradores e tal. Quando souberam que eu ia entrevistar o senhor, fizeram questão de mandar algumas perguntas aqui. Quando o senhor foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, o senhor revolucionou o acompanhamento das penas nos presídios, por meio da criação dos chamados mutirões carcerários. O que mudou de lá para cá? Mano, eu tenho a impressão que o nosso sistema prisional continua muito complicado. Não é? Nós temos
autênticos calabouços, problemas muito sérios nós temos aqui. Mas eu tenho, de fato, a satisfação de ter enfrentado essa questão lá em 2008. De 2008 a 2010, nós fizemos os mutirões carcerários. Desde então, esse tema entrou na agenda política. Talvez o meu maior mérito, e o mérito do mutirão carcerário, foi ter colocado o sistema prisional na agenda política. Nós criamos o Departamento de Monitoramento do Sistema Prisional, por lei, e passamos no CNJ a olhar tudo isso e acompanhar toda essa situação. É claro que aumentou o número de presos, né? Isso faz parte de uma política de segurança pública. Nós não temos capacidade de julgá-los. Veja, nós falamos de 800 mil presos, mais ou menos, no Brasil. Alguma coisa como 400 mil presos são presos provisórios. Não tiveram uma sentença sequer. Portanto, nós estamos discutindo a prisão em segunda instância, mas nós temos aí uma multidão de presos que não tiveram uma sentença sequer. E isto em todos os lugares. As condições. Nós temos alguma coisa como 400 mil vagas no sistema prisional para 800 mil presos. Veja, portanto, o sistema está sobrecarregado, não é? Então, mas nós melhoramos o sistema de controle, o CNJ hoje está olhando, o CNMP está acompanhando, não é? E a legislação está sendo revista, não é? Tudo isso acho que tem a ver com esse trabalho. À época, o mutirão carcerário libertou 22 mil pessoas. Foi um grande programa de direitos humanos. E desde então, os juízes passaram a acompanhar esses processos, porque naquela época nós descobrimos situações muito constrangedoras de juízes de execução penal que nunca tinham visitado um presídio. Eu visitei mais de 10 durante aquele período. Estive em vários presídios no Brasil. Fui a Bangu, estive lá, estive aqui em Brasília, estive em Pedrinhas, no Maranhão. E chamando a situação, a atenção para essa situação. É o presidente do Supremo que está aqui, olhando esse quadro. Não é? Então, enfrentamos um tema muito difícil, não é? E de fato, tomamos providências sérias em relação a isso, que vêm sendo institucionalizadas depois pelos meus vários sucessores. Acho que foi um grande e importante trabalho. E também chamamos a atenção para a ressocialização. Até hoje, eu tenho no meu gabinete 3 ou 4 egressos do sistema prisional que trabalham no meu gabinete. Nós chamamos atenção para isso. E nós instalamos o chamado programa Começar de Novo, de ressocialização de presos. Okay. Ministro, o senhor está com a agenda aí, ministro? Eu acho o senhor vai ter que sair? Eu vou ter que passar por uma segunda... Mas, eu estou ouvindo o senhor. Oi, ministro. Por favor, mas se você quiser, ainda faça... Você está recebendo perguntas, faça mais 2 perguntas e para a gente... Ok. Então, deixa eu fazer essa pergunta aqui, ministro. Estão falando aqui que os ministros só devem se posicionar por meio dos autos e que o senhor toma posições de público fora dos autos. Não, eu não falo sobre processo, não falo sobre casos que nós vamos julgar, a não ser dando informações básicas, não adianto posições. Mas eu tenho a impressão de que nós devemos falar, sim, sobre questões que dizem respeito a políticas estruturais. Acho que sobre isso nós devemos nos pronunciar. E no caso de muitos de nós não somos apenas juízes, mas, por exemplo, nós somos ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, que é o caso, por exemplo, do ministro Celso de Mello, que é o meu caso, que é o caso do ministro Marco Aurélio. Portanto, nós temos algo a dizer sobre a vida política institucional do país.
Ministro, foi quando o senhor foi presidente do Supremo que a nossa profissão, isso é uma pergunta que veio aqui do Nordeste, o senhor, acabou a exigência de diploma para a nossa profissão, do exercício do diploma de jornalismo. A imprensa não achou que isso foi um retrocesso. Se o senhor tivesse que rever essa posição hoje, o senhor revia? Não, não, não acho que seja o caso de rever. Eu acho que foi mal interpretada, como se tivesse sido uma decisão contra os jornalistas de profissão. A decisão que nós tomamos foi no sentido de permitir que os profissionais de várias áreas também atuassem no jornalismo. Eu conheço, por exemplo, bons jornalistas, você também vai conhecer, que são advogados, alguns Sim. que são engenheiros, Uhum. alguns que são literatos, formaram-se em literatura ou coisa do tipo. A visão que nós tínhamos, e que de fato era recomendada até pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, era nesse sentido. Não era no sentido de ter alguém que não fosse qualificado para exercer a profissão, mas é que tivesse múltiplas qualificações. Acho que houve aí uma confusão. Eu acho aqueles que acharam que foi contra o jornalista formado. Não, nós queríamos que ele fosse formado em diversas áreas. Não é? Nós temos hoje especialidades, não é, que são altamente sofisticadas e que as escolas de jornalismo não dão. Veja, por exemplo, bons jornalistas que são economistas. Não é? Então, nós temos agora toda essa área de informática que exige uma grande especialidade. Em suma, na verdade, foi esse o espírito que norteou a ideia, não é? E que foi placitado, não foi só por mim, na verdade, acho que foi quase que uma decisão unânime. A última pergunta aqui, ministro. Eu sei que o senhor precisa sair. O Supremo Tribunal Federal cogita, não é cogita, eu acho que a pergunta aqui está muito formulada. Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte: se o Supremo, o senhor como ministro, pode responsabilizar o presidente pelos ataques que o Supremo vem sofrendo? Então, amanhã devemos decidir essa questão do inquérito das fake news e tomar algumas decisões. Não há nenhum propósito de afrontar ou de responsabilizar o presidente da República. Se trata de responsabilizar os autores desse ataque e dentro do devido processo legal, confiar à Procuradoria-Geral a investigação, a fim de que ela faça a denúncia e tome as providências. Eu agradeço por o senhor ter Magno, foi um atendido esse prazer nosso enorme. convite aqui. Desculpe que o O nosso prazer tempo foi todo ficou. nosso. é, Eu sei que o o senhor está com tempo- a agenda aí, mas foi muito bom ouvir o senhor. Muito obrigado pela Um atenção. grande abraço a você e a todos os seus ouvintes